Olá, queridos estudantes! Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio, estou aqui com o professor Sâmio e a equipe de estudo aqui, o Rosimar. E junto conosco temos os professores presenciais, aí, as professoras. Um grande abraço. Essa comunhão que forma uma equipe faz com que o conhecimento chegue até vocês, olha só. E terceiro ano, veja bem, como eu já falei, vocês estão caminhando passo a passo, abrindo portas lá no final do ano. E essa porta será aberta para o quê? A universidade, um curso técnico, empreender, caso você deseje, não é verdade? E fazer uma faculdade, olha só, gente. Então, nós estamos aqui preparando o solo para vocês, fazendo com que o sonho, aquilo que vocês estão sonhando aí, para o futuro de vocês, e o presente vocês estão constituindo, né? Se for para a universidade, continuar com os estudos, estão no caminho certo. Olha aí, filosofia. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos iluminar um pouco a nossa mente. Ó, iluminismo filosófico, gente. Então tá aí. Vamos tentar iluminar, né, o caminho de vocês com o conhecimento filosófico. E dentro dessa aula sobre o iluminismo filosófico, temos alguns tópicos, que é conhecendo o iluminismo, né, uma breve introdução sobre ele, a razão humana, que é a mente na cultura iluminista, a influência dos iluministas na economia, na política e na religião. Aí outros, tá, setores, mas trouxemos apenas esses. O iluminismo em Voltaire, que é um pensador, filósofo, e Emmanuel Kant. Então tá aí os tópicos que nós vamos apresentar para vocês. Lá vocês podem, no plano de aula, verificar as habilidades diante das competências. Ou seja, para eu ter essa competência aqui, é preciso eu conquistar essas habilidades. E é no decorrer da aula que vocês vão conquistar isso. Vamos lá, continuando a lei. Então tá aqui uma imagem ilustrativa sobre o iluminismo, né, como funcionava, as articulações, as reuniões, após a Idade Média, já na modernidade. Vamos conhecer um pouco. Lá, ó, no século XVIII, é um período conhecido como Iluminismo, século das luzes, ilustração ou esclarecimento. Então, ele tem essas três conotações, ok? Iluminismo, pode ser chamado de século das luzes, ou ilustração, ou do esclarecimento. Trata-se de quê? Do otimismo em reorganizar o mundo humano por meio das luzes da razão. O iluminismo está intimamente ligado a um conjunto de transformações que vinham ocorrendo entre os séculos 17 e 18. Podemos citar alguns, olha aí. Sistematização rigorosa do conhecimento, promovida pelas filosofias racionais de Descartes e Leibniz. Próximo. A ética de Baruch Spinoza, são pensadores aqui, ok? Que defendia a liberdade filosófica e religiosa do homem. A postura inovadora da política contratualista de Hobbes. Teorizações da ciência experimental de Bacon, nós vimos isso aqui na aula anterior. As reformulações científicas iniciadas por Galileu Galilei e o desenvolvida de forma revolucionária por quem? Isaac Newton. Temos mais aqui, vamos lá. Todos esses acontecimentos são herdados pelos iluministas franceses lá do século XVIII. Tá aqui, esses acontecimentos são herança deles, tá bom? Então, você já pegou de vista, olha só, vou explicar para vocês. Vamos fazer uma analogia do que é o iluminismo, os séculos das luzes, assim.
Como nós destacamos bastante na aula anterior, olha só, na Idade Média estava lá o pensamento, olha, teocracia, teocentrismo, teo, do grego, significa Deus. Cracia, o poder, poder de Deus no âmbito da política. Teocentrismo, Deus no centro. Então, aí esses pensadores racionalistas, Bacon e etc., eles, no final já da Idade Média para a Moderna, eles queriam um rompimento, ou seja, vamos ter uma nova forma de pensar. Aí, olha só, uma analogia, tá? Eles não têm um poder para isso, de pegar em Deus e tirar mais, é uma analogia. Tirou a imagem, a figura, né, o contexto de Deus do meio da sociedade, do conhecimento, inclusive filosófico, e todos os segmentos também, e colocou o ser humano. Ficou o antropocentrismo, ou seja, tirou uma ruptura. Ó, é como se você, vamos trazer para o âmbito do conhecimento ali na plantação. Vocês têm a plantação de mandioca, o aipim, macaxeira, e de maracujá ou acerola. Aí você diz, olha, eu não quero mais essa plantação aqui, a partir da próxima eu vou mudar. Aí você tira da acerola para cá, enquanto pequena, né, as mudas, e traz a da mandioca, ou seja, um investimento, né? Inverter as coisas, troca, né? Chega lá na sala de aula, eu sentava lá atrás, agora eu quero sentar aqui desse lado. É inverter, mas eles fizeram essa forma, essa prática no âmbito do conhecimento, da postura, né? E foi várias pessoas. Alguém chega com a ideia, se vocês verificarem no componente curricular de sociologia, o que é uma ideologia? Fala aí para nós, já sabe, né? Estão tendo aula de sociologia? Ideologia, em forma geral, o professor Hélio não vai adentrar muito sobre isso, é ciência das ideias, ou seja, o Sâmio criou uma ideia e essa ideia foi espalhada no grupo, um exemplo. A partir daí eu gostei da ideia do Sâmio, vou seguir ele com essa ideia. Aí na sala o líder criou uma ideia, os outros demais gostaram da ideia e o seguiram. Ou seja, criou-se o quê? Uma ideologia, uma forma de pensar que arrasta outras pessoas. Então o iluminismo foi nessa perspectiva. Tirou-se, não queriam mais a questão da teocracia, do teocentrismo, etc., da Idade Média. Eles chamavam, né, chamam, entre aspas, do século das trevas. Por isso que denomina o iluminismo, que ilumina a razão, etc., pelos séculos das luzes. É a forma de que eles colocaram uma perspectiva histórica, etc., ok? Então, a partir de agora, vamos ver o iluminismo. O que reúne esses pensamentos revolucionários? Que revolucionou, mudou, né? Rompeu com o que estava. É a coragem de se pensar além dos critérios estabelecidos naquela época pela igreja, certo? Teocentrismo. Então, houve-se, né, um momento, é claro que para romper algo do que já está posto, existe mesmo isso aqui. Ó. Exemplo, vamos dar um exemplo dessa coragem. Eu quero romper o meu conhecimento, não quero ficar só aqui, no nível de ensino médio. Olha só, uma instigação para você. Você vai além, rompe com aquilo, tem que ter coragem, porque vai fazer o Enem para entrar na universidade. Ou seja, vocês vão ver lá na universidade que os conhecimentos que vocês adquiriram no ensino básico realmente é uma base para vocês procurarem algo além, mesmo que seja diferente. É um conhecimento muito avançado daquilo que você está acostumado aqui. Aqui a gente prepara vocês para abrir a porta. Então é nessa perspectiva, é a coragem, nós temos que ter isso. É dizer o sim para ir além na busca da construção do conhecimento. Vamos lá, continuando. Apesar de todos os impulsos autônomos, né, que é a autonomia, de pensamentos racionais, a razão renasce e teve de superar mais obstáculos para ter um lugar consolidado na cultura. Ou seja, houve barreiras, houve negações, etc. Teve muitos obstáculos. Agora, a razão na cultura iluminista, né? Como que ela age? Uma forma de pensar, trouxe aqui, ó. O termo luzes, na França, expõe um ideal, tá aqui, ó, uma ideologia.
O ideal da razão, que Descartes já chamava de luz natural, vinda da onde? Do cérebro, certo? As luzes da razão, libertadas da religião, consolidam e ampliam o conhecimento. Está aqui, ó. Promovem o progresso e agregam valores como a tolerância, a igualdade e a fraternidade. No âmbito do componente curricular de história, essas frases elas vão compor o quê? A Revolução Francesa, nessa perspectiva. Quando há um momento histórico de mudanças, de ruptura, de ação que gera uma revolução até nessa perspectiva, ela abrange todos os aspectos da artes, da geografia, que é o espaço, né? Muita gente vai para aquele local para estudar, buscar conhecimento, deslocamento no caso, social, porque aglomera pessoas e também gera a questão do pensamento social, religiosa também. Há uma nova forma de pensar as religiões, política principalmente, olha só, e filosófica, porque há um novo pensamento, então vamos analisar. Por exemplo, vou dar para vocês, hoje, atualmente, chegou-se a revolução da inteligência artificial, a IA. Então, a filosofia já está dentro dessa perspectiva, analisando, estudando o que ela vai causar no nosso meio. Então, é nessa delinear que nós vamos entender aí, ó, a cultura da razão na cultura iluminista. Voltando, olha aí. Luzes, está aqui, ó. Veio luzes para o cérebro, que é a questão do conhecimento, é claro. Luzes porque promove a lucidez dos homens, retirando-os de uma posição que não controla sua própria vida. O filósofo Voltaire afirmará: ouse pensar por si mesmo, ouse. Olha aí, galera. A intenção no âmbito da filosofia é esse. Nós trazemos os questionamentos, né, um âmbito, instigar você a pensar. Ouse-se pensar por você mesmo. É nessa perspectiva. Né? A reflexão, a autonomia. O ensino médio ele vem nessa perspectiva, para que o estudante gere protagonismo e autonomia. Ou seja, ouse-se pensar por si mesmo. Você mesmo refletir, analisar sobre as questões em volta, que gira em torno da sua vida. Seja pessoais, seja interativos, né, com os outros, coletivos, seja no âmbito do conhecimento, seja no âmbito, olha só, ouse pensar já, que faculdade eu vou fazer? Ouse pensar isso. Comece já a definir. O projeto de vida vem nessa perspectiva. Gere os sonhos da sua vida e constitui, é um degrau, passo a passo. Esse degrau a gente fala imaginário, mas assim como se fosse uma pirâmide. Vai escalar, passo a passo até você chegar lá em cima. Lá. Vamos lá, continuando? Além disso, ó, os iluministas consideravam que o homem, aqui entra todos, tá? Idoso, criança, mulher, etc. Poderia se emancipar, ó. O que é isso? Emancipar, ter autonomia, adquirir, através da razão e do saber. Eles pensavam isso, consideravam isso. Ao qual todos deveriam ter livre acesso. Liberdade, no caso. Agora, em outras palavras, isso quer dizer o quê? O iluminismo é a doutrina que atribui papel central à iluminação, ou luz interior, na experiência humana. Aqui é a questão da episteme, tá? Episteme é o conhecimento. Conhecimento, letra linda, né? Então é nessa perspectiva, ok? Agora, a questão do racionalismo conseguia cada vez mais adeptos no mundo cultural, certo? Então, assim, eles entraram, foi apresentada essa ideologia, essa forma de pensar, e ganharam adeptos, transmitindo a confiança na razão como principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que rodeavam. Professor, mas o que é a razão? A gente estudou lá no primeiro e segundo ano um pouco daquilo que é a razão. Vou explicar mais ou menos como funciona a razão.
Gente, nós temos 3 patamares de ações, ó. A razão, sentimentos e emoções, certo? Você já agiu perante essas 3? Ou uma só? Ou as 3 juntas? Tem pessoas que pegam as emoções e colocam no primeiro lugar. As emoções, olha só. Imagine eu agir emocionalmente, aí eu vou perder o equilíbrio com o Sâmio, perder o equilíbrio com os professores presenciais, eu vou fazer o escarcéu, eu vou falar palavras de baixo calão e etc. Agora imagine eu colocar acima dos 3 os meus sentimentos. Ah, vou parar de estudar e vou fugir de casa, estou apaixonado. É um sentimento, claro, mas existem outros, tá? Deixei de ir para a escola que estou com ressentimento e rancor de um colega, de uma amiga, etc. É um agir, você colocou na sua vida o princípio da sua ação, sentimento ou emoção. Se eu agir com emoção, eu vou xingar uma pessoa sem depois me arrepender. O certo é o quê? Tentar sempre colocar a razão acima. Eles queriam isso, os racionalistas. Ou seja, porque a razão ela busca tentar um equilíbrio. Professor, paro de ser emotivo e agir pelo sentimento. Não, vocês nós temos, eu tenho um sentimento, eu tenho emoções. Só que assim, na hora de uma ação, principalmente uma ação rápida, tenta se equilibrar para você agir. Exemplo, dentro de um acidente. Primeiro socorros, eu estou fazendo o curso, o instrutor diz, olha, diante de um acidente, põe a cabeça no lugar. Pé no chão e vamos tentar ajudar quem está precisando. Porque se você perder a cabeça e entrar em pânico, como que vai ajudar as outras pessoas? Então é nessa perspectiva que a razão vai tomar a iniciativa de buscar o equilíbrio das suas ações, tá? É nesse sentido. Está discutindo em casa, perdeu a cabeça, tenta colocar razão. Não vou. Senão você acaba xingando alguém lá e ofendendo. Depois vem o arrependimento, etc. Não é fácil, ok? Agir mediante a razão não é fácil. Por quê? Quando você estoura, vem o sentimento, vem as emoções. Você quer agir diante disso, fica todo eufórico. Mas é o equilíbrio em si dos 3, ó. Primeiro a razão, emoção e sentimento. Então, buscar o equilíbrio por ela, tá bom? Existe uma fórmula fácil? Não. Mas é um exercício, exercitado dia a dia, ok? Então, eu trouxe uma analogia da nossa atualidade, um exemplo para a gente refletir, tá bom? Vamos lá, continuando. Reforçavam essa convicção, ó, e o desenvolvimento da Revolução Industrial, então tá aí, com seus avanços técnicos e o sucesso da ciência. Em campos como a química, ó, a física, a matemática, inspirando filósofos de todas as partes. Então tá aí. Impulsou o âmbito científico de pesquisa de todas as áreas. Foi nesse contexto e com esse espírito que se desenvolveu o quê? O movimento cultural do século XVIII, denominado Iluminismo, Ilustração ou Filosofia das Luzes. Embora suas primeiras manifestações tenham ocorrido na Inglaterra, o principal centro produtor e irradiador das ideias iluministas foi quem? A cidade de Paris, na França. Nessa época considerada a maior referência cultural do mundo ocidental. De onde se expandiu para outros países da Europa, especialmente a Alemanha, e chegou até nós aqui. Nós temos alguns pensamentos. Inclusive, olha só, se vocês pesquisarem, né, tem até a questão do racionalismo, né, das pessoas pensar racionalmente, já é o extremismo, ou seja, o pensamento racionalista, do extremo. Aí eu elimino todo tipo de outro pensamento, cultural, religioso, etc. Porque ele pensa assim na ideologia dele que o racionalismo é o único caminho. Mas vamos analisar lá na frente, ok? O que isso pode causar, não é verdade? Continuando além. A influência dos iluministas na economia, né? Vamos ver um pouquinho o que eles influenciaram. E lá na política e na religião. Os pensadores iluministas procuravam exaltar
Ele estava bem empolgado, tá? Dentre outros valores, a liberdade, a igualdade entre as pessoas e a tolerância entre as distintas religiões, ou formas de pensamento, direito à propriedade privada, etc. Aqui entram os pensadores, contratualistas, pelo contrato social. Para o filósofo e sociólogo Lucian, né, a preocupação por esses temas estaria vinculado com a atividade econômica desenvolvida pela burguesia, o comércio, de modo que os valores iluministas constituíam valores burgueses. Gente, veja bem, quando se há uma ruptura, um movimento, revolução, etc., envolve, né, todos que balançam com o país. Vamos começar de baixo, com o bairro, com a cidade, com o país, né, às vezes vários países. Todos os setores em si, eles se aproveitam da situação, ou seja, eles querem mudança. Vocês podem ver essas revoluções que houve mudança durante a história. As pessoas dos setores em si, eles se aproveitaram, ou seja, teve mudanças também. Eles ganhavam, né, questão de lucros, etc., no caso da economia. Vamos lá, adentrar agora em cada setor. Lembre-se que trouxemos apenas um breve relato. Nada impede você ir além. O que mudou nesse setor? A entrada da máquina a vapor nas fábricas, por volta do século XVIII, conduziu ao processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. Então está aí. O iluminismo, né? Eles trouxeram, né, de certa forma, já mudanças. Então a revolução está aí para isso. As máquinas, olha aí. A mecanização da indústria alterou o quê? Definitivamente o panorama socioeconômico. Então, assim, se vocês pesquisarem e analisarem no âmbito do componente curricular de história, aqui, só ligar, de geografia, eles chamam aqui desse processo de êxodo rural. E nesse processo tem as consequências que surgiu aqui, pode confirmar com ela, salvo engano, surgiu aqui nesse meio a sociologia como ciência. Pode verificar com ela, bem interessante. A sociologia entrou aí porque estava sendo desigualdade social, pobreza extrema, etc. Aí precisava de uma ciência para estudar o ser humano no meio da sociedade. E na política, gente? Os movimentos burgueses se opunham ao poder absoluto dos reis. Então, assim, olha só essa história aí, Os burgueses, né, aqueles que tinham condições financeiras, é verdade? Vem aqui comigo. Então, assim, eles se opunham. Eu tenho dinheiro, eu posso ir contra os políticos, né? Contra o poder absoluto dos reis. Então, é nessa perspectiva. Veja como as pessoas começaram a ganhar espaços. Eu tenho liberdade, então eu posso isso. Esses movimentos, né, foram inspirados em quê? Pelas concepções liberais, né, elaboradas desde o século anterior pelos filósofos contratualistas. Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke. São os contratualistas porque eles falam sobre o contrato social, propriedade privada, etc. Ok? Vamos além. Esses pensadores investigavam a questão da legitimidade, do poder, ao mesmo tempo que aspiravam à constituição de um Estado liberal e não intervencionista. Gente, aqui nesse período moderno, os pensadores, os filósofos, eles analisaram sobre o melhor, ou então a melhor, vamos colocar aqui, a melhor forma política, melhor forma de governar. Então tá aqui, eles queriam falar, é assim, assim, o poder tem que ser assim, assim. Nesse período moderno, ok? No contemporâneo, isso mudou. Eles analisam, eles investigam a prática da política atual. Como ela está sendo a prática, não qual é a melhor mais.
E no âmbito da religião surge o deísmo, né? Espécie de religião natural em que não havia lugar para os dogmas e fanatismo. Então tá aí, eles queriam uma liberdade mais acentuada. Olha, eu vou dar um exemplo. Dentro de casa, quando você tem que dar liberdade para os seus filhos, porém, dentro de um limite, tá? Porque senão a liberdade em si, né, pode gerar anarquia, no caso. Platão já analisou a questão da democracia. Ela voltada, né, de muita liberdade pode virar-se a questão da anarquia, ok? Vamos lá, voltando. Ó, é uma doutrina, o deísmo, fundada na religião natural que admite a existência de Deus, não enquanto conhecido por uma revelação, como é no caso cristão, mas na medida em que constitui um ser supremo com atributos totalmente indeterminados. O iluminismo em Voltaire e Kant, né, a questão de o iluminismo em si, em Voltaire e Kant, ele já ganhou mais um avanço, né, nessa perspectiva de análise, né, de perspectiva de comunhão, né, de volta, né, porque assim, o iluminismo ele veio para agariar e apresentar uma nova forma de poder, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Aí as questões religiosas foram saindo, entrou as questões científicas, políticas, novas formas de pensar. Vocês viram aí o deísmo, né? Nessa perspectiva, né? Nesse alinhamento, diante da situação que está em volta. Então, o Kant e Voltaire, ele é um pseudo, né? É a figura que talvez simbolize os ideais do iluminismo. Então, vamos ver aí, olha só. Vamos ver o que ele vai dizer, esses dois. Talvez eles dois simbolizam melhor, né? É a figura que talvez simbolize os ideais iluministas. Pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem. Então, o homem queria se sentir preso, né? Amarrado. E o homem estava preso a quê, gente? E aí? Vocês já pegaram o fio da meada da... Vem aqui comigo. Desde a primeira aula, olha só. Desde a primeira aula, nós estamos falando sobre a questão da Idade Média, nós trouxemos uma forma de pensar. Aí falamos, né, adentramos um pouco sobre a Revolução, etc., o Iluminismo. Então, assim, as pessoas estavam presas aqui no Iluminismo, porque o Iluminismo é uma forma de libertar o homem, né, trazer a liberdade para ele de pensamento, da razão. Só que a pergunta é, ele estava preso a quê? Assim, uma analogia, tá? Estava amarrado, preso a quê? Tá a pergunta ali. E aí, você consegue responder? Vamos lá ver, olha aí, verificar. Voltaire dirá, a ignorância, a falta de educação e a ditadura de valores impostos pelas instituições, o que? Religiosa. Então, é um pensamento de Voltaire quanto a isso. A impossibilidade de acesso à cultura mantinha o que? A maioria dos homens na condição de subserventes. Então está aqui, ó. Eles consideravam da época o período medieval, né, que o ser humano, a maioria, era subservente. E seus pensamentos eram inundados por superstições, desprovidas de qualquer sentido racional. Então está aqui num caso, aí aqui eu coloco as indulgências, né? O que mais? As relíquias, que eles vendiam muito. É um exemplo da época, tá? Então, são coisas que eles amedrontavam, de certa forma, né, os fiéis, e ficar desprovido de qualquer sentido crítico, né? O pensamento de Voltaire está centrado em 3 conceitos, que é a tolerância, superstição, liberdade de pensamento. É o ideal do iluminismo. Agora, vamos ver cada um. A tolerância é o reconhecimento de que todos os homens, todas as religiões, em algum momento, já cometeram algum tipo de erro, que na maioria das vezes é fatal.
é necessário tolerar o próximo, pois erramos tanto quanto ele. Então tá aí. E aí? E de certa forma, esse conteúdo aí, ele vai servir uma prática do bom comportamento em casa ou na escola. Verdade? Por quê? Eu não vou julgar a pessoa, ser intolerante com ele por ele ter uma falha, uma mini falha até às vezes até uma ação involuntária, ele não quis fazer aquilo. E você considera como um erro grave e o condena. Despreza, afasta. Essa é a intolerância. No caso, hoje nós temos atualmente a intolerância religiosa, a xenofobia, que a pessoa tem uma hegemonia, né, da sua cultura e quer eliminar a outra. É intolerância. Ali não, é a tolerância com as pessoas. Por quê? Voltaire vai dizer, olha, ele é fácil de erro. Então eu vou tolerar, porque eu também sou. Nós somos pessoas, o Sâmio. O Sâmio pode errar, eu também. Sabe qual que gera um pouco, na minha opinião, a decepção com os amigos? Vocês têm seu amigo de escola, certo? Só que você cria ideais com aquela pessoa. Perspectivas ideais, olha só. Quando o seu amigo ou sua amiga faz algo que vai em desacordo com aquilo que você criou dele, um ideal, uma perspectiva, aí ele se decepcionou você, né? Você já disse, ó, me decepcionou, porque eu pensava uma coisa e você fez outra. Não, nós somos fáceis de cometer alguns tipos de erros, ok? Vamos lá? Agora, a reflexão de Voltaire sobre a tolerância é o resultado de suas posturas com relação ao que considerava o principal inimigo das luzes, a superstição religiosa. Para ele, causa a primeira violência entre os homens, no caso, a limitação de conhecimento, a liberdade de pensamento, etc. Agora, a superstição, gente, era uma crença desnecessária e envolta em rituais sem sentido. Segundo o filósofo, não havia nada de sagrado em um ritual específico. Ele afirma que um povo não supersticioso seria um filósofo, pois o filósofo é aquele que percebe que os rituais são apenas rituais. Ele percebe que a verdade encontra-se em outro lugar também. Então entra essa questão, gente, ó. Aí é um princípio para a questão da tolerância com os outros, principalmente a religiosa, ó. Uma pessoa for me questionar porque eu tenho minha religião e tem aquele segmento que eu pratico isso, etc., ele não pode, porque ele tem a dele, é distinta. Mas qual é o sentido principal, principalmente do cristão? É o outro, né? A questão da salvação por meio do outro, tem que respeitar principalmente. Então, de certa forma, ó, Voltaire dá alguns ensinamentos para a gente ter tolerância no meio da sociedade, ok? Voltando, olha aí. Liberdade de pensamento, vamos ver. É tratada como uma condição essencial para que o projeto iluminista desenvolva-se, né? Ela está associada ao conceito de tolerância, veja bem. Voltaire parte do princípio de que a verdade, que é o objeto das ciências, não é o refém de nenhum pensamento particular. Olha só, vem aqui comigo. Imagine a ciência ser um objeto particular do professor Hélio. Imagine só. As verdades estavam em volta só daquilo que eu falasse. A ciência dizia, ó, deu esse resultado. Eu falei, não, tem que ser esse aqui, porque é o meu particular. Então, imagine isso, não seria legal, ok? Voltando. Devemos ter liberdade para prosseguir na busca, né, por nós mesmos, sem imposições. Durante essa busca, vários de nós poderão dizer coisas com que não iremos concordar, muitos, tá bom? No século XVIII, as questões relativas à natureza do conhecimento ainda giravam em torno de quê? Da controvérsia entre racionalistas e empiristas. Essas duas correntes, vocês estudaram, como eu já falei antes, lá no segundo ano. Tem aí no seu caderno? Kant, ele voltou o seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Aí ele disse, qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? E o que é conhecimento?
Com essa pergunta, Kant colocou a razão em um tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente, que tipo de conhecimento não tem fundamento. E aí? Você já se perguntou, gente, diante de vários componentes curriculares aí, vocês assistem de todos, né? Geografia, física, filosofia, etc. Qual é a verdade? Já se perguntou isso? É legal você se questionar. Isso vai te dar um impulso para ir além, né? Não ficar só nas nossas aulas aqui, mas ir além daquilo que parece ser. Vamos lá, continuando? Para superar a contradição entre racionalistas e empiristas, Kant explicou que o conhecimento é constituído de algo que recebemos de fora. Então tá aí. Da experiência. Gente, vocês viram que lá no segundo ano, nós vimos que alguns dizem que nós nascemos já um algo, né, um conhecimento em si, mas Kant não, ele diz que algo vem de fora. E de algo que já existe em nós, é uma união. Ó. A priori, que é antes, coloca aqui antes, aqui ó, a priori, e exterior, que é posterior, ó, fora, que é depois também. Aqui, ó. Então essas duas comunhão de conhecimento, ela vai juntar e buscar uma visão de verdade. O que vem de fora é matéria de conhecimento, é uma visão empirista. O que vem de nós é a forma do conhecimento, é uma visão racionalista. Agora, matéria e forma atuam ao mesmo tempo. Para conhecer as coisas, precisamos da experiência sensível, que é a matéria. Preciso ver, etc. Mas essa experiência não será nada se não for organizada por forma sensibilidade, né? do entendimento, que são a condição da própria experiência. Por exemplo, a sensibilidade é a faculdade receptiva pela qual obtemos representações exteriores. Gente, vamos ver como se dá a sensibilidade. Ó, nós temos os sentidos. Quais os sentidos? Paladar, a gente gera, olha só, uma forma de conhecer. Isso na gastronomia é ideal. Duas coisas na gastronomia que é bem fácil de entender se o prato está bom ou não. E a visão é um outro sentido. Então a comida está linda e eu vou provar e o sabor está como. Então sim, ele vê essas duas estéticas no âmbito da gastronomia. Olhar, a pessoa come a comida com olhar e depois vai provar. E o tato, gente, ó, pegar, também é sensitivo. E a audição. Então é esses quatro sentidos que vamos exteriorizar. Você vai exteriorizar as coisas, tá, que está em sua volta. Tá bom? Vamos lá, continuando ali. Então, assim, as formas a priori da sensibilidade, ó, que é do interior do eu, da razão, ou instituições puras são o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não existe como realidade externa, mas são formas que já existem em nós, né, no sujeito, que serve para organizar as coisas. Por exemplo, agora o entendimento é a faculdade de pensar ou produzir conceitos. Então tá aí. Vamos dar uma analogia, olha só. Eu estou aqui ó, no meu dia a dia, estou indo para a escola aí da mediação, e lá eu vi umas paisagens, eu vi umas aves, passei no rio, vi alguns peixes ali boiando, etc. Então eu vou já imprimindo isso no meu sensitivo, ó, no meu olhar. Aí eu chego na escola, ou chego à noite, aí eu vou dar o entendimento daquilo, eu vou fazer um filme daquilo que eu fotografei na minha mente, na visão, olha. Você vai além, né? Se aqueles peixes fossem maiores, se aquela paisagem tivesse uma flor tal cor, etc. Então você vai fazendo no final do dia a sua visão, né? Vamos lá, continuando ali. Ó, na faculdade do entendimento, Kant identifica formas a priori, que é antes, que são as categorias. O entendimento é a faculdade de julgar, de unificar as múltiplas impressões dos sentidos. E as categorias funcionam como conceitos puros, que não têm conteúdo. Então tá aí. Gente, nós adentramos mais um pouco, né, na questão do iluminismo.
E não saia daí não, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Tchau, tchau.